Seria esse o fim da hegemonia do dólar? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Desde o fim da União Soviética, os Estados Unidos se tornaram a potência hegemônica e, sendo a única potência, sua moeda se tornou o meio mais viável de negociação em todo o mundo. O dólar se tornou sinônimo de poder, estabilidade e segurança. Todos os países começaram a utilizar essa moeda como reserva de valor, favorecendo os Estados Unidos ideológica, monetária e militarmente. Mas agora em 2022 esse domínio global está sendo ameaçado. Seria esse o prelúdio do Império Americano e a derrocada do dólar como moeda global? A hegemonia do dólar começou a ser construída desde a criação do petrodólar em 1970, quando os produtores de petróleo começaram a negociar o ativo com a moeda americana. Como o petróleo é o bem mais precioso para o mundo atual, um poder imensurável de influência aos Estados Unidos foi criado. Nenhum país conseguiu ter um domínio econômico tão grande a ponto que, se ele fosse excluído da sua influência monetária, não se tornaria um país pobre. Bom, pelo menos não até agora. Os Yankees conseguiram firmar sua confiança no dólar mesmo após o fim do padrão ouro, criando o petrodólar em conjunto com sua força militar. Caso algum país ameaçasse a soberania americana ou descumprisse os acordos, seria muito fácil impor sanções para que o rebelde exercesse seus deveres. Entretanto, depois da crise de 2009, o país entrou em um problema sistêmico. O Fed, o Banco Central do Tio Sam, sempre jogava suas taxas de juros a zero, fazendo a impressora americana criar dinheiro loucamente sem se preocupar com o aumento da base monetária. Por muito tempo, os países não questionaram a legitimidade do governo americano, até o problema do micróbio que perdurou por 2 anos, período que o governo simplesmente criou 80% de todos os dólares existentes no mundo. De 4 trilhões de dólares em janeiro de 2020 para 20 trilhões em outubro de 2021. Mesmo assim, o Fed continuou com sua taxa de juros próxima de zero, uma medida insustentável. Além disso, todas as políticas adotadas para combater o problema sanitário criaram uma desaceleração econômica, aumentando mais ainda o impacto gerado pela inflação. Adicione a péssima gestão da administração Biden, as propostas para imprimir mais de 3 trilhões de dólares e o plano Build Back Better, que jogaria mais alguns trilhões na economia americana. Mesmo que todos esses planos mirabolantes não tenham saído do papel, o simples fato dessas propostas existirem fazem os investidores retirarem seu dinheiro do dólar, correndo para algo mais seguro e mais palpável. É por isso que temos alguns indícios que a hegemonia americana pode estar em seu declínio. Primeiro, com a guerra entre a Ucrânia e Rússia, alguns países utilizaram a desculpa das sanções americanas em cima dos russos para trocarem suas reservas de valor para outras moedas, para não sofrerem com uma pressão ocidental futuramente. Vale ressaltar que com essa movimentação, países isolados não têm como escapar da dependência de outro país, já que até empresas que negociam com elas sofrerão sanções. Entretanto, isso beneficia muito a China, que mesmo se encontrando em um momento de crise devido ao seu mercado imobiliário, pode respirar por reter dinheiro de países como Irã, Índia, Turquia e o resto de dinheiro que sobrou do povo que ama a vodka. Segundo, as reservas de dólar em todos os países podem não ser reservas de verdade. Com as sanções impostas pelo governo americano sobre os conterrâneos de Gagarin, o governo dos Estados Unidos apreendeu as reservas de dólares americanos do Banco Central Russo, ou seja, as economias acumuladas da nação. Agora, existem 2 pontos que precisam de atenção aqui. Se as próprias reservas criadas por outro país podem ser confiscadas pelos Estados Unidos, isso significa que o dinheiro nunca foi dessa união, e isso gera uma desconfiança ainda maior para as pessoas e governos que usam essa moeda como reserva de valor. Afinal, o que impede os Estados Unidos de fazer cosplay de Fernando Collor e confiscar todo o dinheiro? O Wall Street Journal lançou um artigo intitulado "Se as reservas de moeda russa não são realmente dinheiro, o mundo está em choque", alertando: as sanções mostram que as reservas monetárias acumuladas pelos bancos centrais podem ser retiradas. Com a China tomando nota, isso pode reformular a geopolítica, a gestão econômica e até o papel internacional do dólar americano. Terceiro, o colapso do petrodólar pode estar acontecendo diante dos nossos olhos. O governo americano sempre teve na palma da mão todos os outros governos, com a simples ameaça de removê-los desse sistema criado no início dos anos 1970. Os Estados Unidos fizeram um acordo para proteger a Arábia Saudita em troca de garantir, entre outras coisas, que outros produtores da OPEP só aceitassem dólares americanos por seu petróleo. Assim sendo, todo país que precisa de petróleo também precisa de dólares americanos. Porém, a China vem criando seu próprio sistema desde 2017, porque o governo americano conseguia lançar uma bomba nuclear econômica em cima do governo chinês caso fizessem qualquer movimentação hostil, como invadir Taiwan.
Devido a isso, os chineses lançaram um contrato futuro de petróleo bruto comprado usando yuan chinês em 2017. Desde então, qualquer produtor de petróleo pode vender seu produto por algo além de dólares americanos, neste caso, yuan chinês. Há um grande problema, no entanto. A maioria dos produtores de petróleo não quer acumular uma grande reserva de yuans, e a China sabe disso. É por isso que o país dos pandas vinculou explicitamente o contrato futuro de petróleo à capacidade de converter yuan em ouro físico, sem tocar nas reservas oficiais da China, através das bolsas de ouro em Xangai, o maior mercado de ouro físico do mundo, e em Hong Kong. Mas todos esses fatores apontam que a nova ordem monetária será com o yuan chinês? Não. A China é um país muito mais fechado que os Estados Unidos, e também tem seus próprios problemas e tendências de erro que o Fed comete, entretanto, com uma escala muito maior. Sendo um país ditatorial, a qualquer momento o Partido Chinês poderia ordenar que o Banco Central da China emitisse dinheiro loucamente. E mesmo que o país do Kung Fu possua sua reserva em ouro, eles simplesmente poderiam dar um calote fiscal e não ter ouro ou outros ativos para sustentar sua impressão de dinheiro. Visto que o yuan não tem capacidade para substituir o dólar como moeda global, quem iria? As pessoas estão buscando algo que seja seguro, que não tenha um controle central para ser manipulado de qualquer maneira sem uma responsabilidade fiscal. No final, não será um governo ou uma entidade que irá ditar qual é a nova moeda global, mas os indivíduos de forma espontânea. A minha aposta é que seja o Bitcoin, já que todos os pontos fracos das moedas fiduciárias e até mesmo as outras shitcoins não são observadas nele. Com um crescente aumento de uso e de familiarização, o Bitcoin logo se tornará a moeda global e não há nada que os governos possam fazer para evitar isso. Obrigado pela sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Deft, revisado e narrado por Coreia com K. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Até a próxima!